gente, quarta-feira estou aqui de novo, muito contente por vocês me receberem nas suas casas e agradecido também, porque nós estamos com mais de 2 anos de programa aqui e eu sei que eu tenho muita gente escutando e muita gente falando e eu estou muito orgulhoso disso. Inclusive o Júlio Rato aqui, Lopes, era meu primo, esse homem sumiu, agora eu vejo ele numa fazenda cheia de banana e ele nem me chama para lá, que absurdo, meu. Ô Júlio, saudade de você. Gente, nós vamos começar com o problema da pandemia. Eu estou preocupado. Eu estava indo para o sítio lá em Mariporã e tinha um hospital lá que estava largado. Vocês não acreditam. Fizeram o hospital, eu acredito lá que foi um prefeito, e ficou 5, 6 anos fechado o hospital. Até se ouvia história que eles estavam roubando tudo que tinha lá dentro. Então o hospital virou um hospital fantasma. E eu reclamei várias vezes aqui no programa também, e até no Ministério Público de lá, dizendo, poxa, se gastaram uma fortuna e não funciona esse hospital. E às vezes eu via gente muito pobre, muito carente, às vezes com cirurgia, precisava alguma coisa de emergência, e não tinha, porque o hospital estava fechado. E o hospital de Mariporã, que tem um outro lá também não funciona direito, e a pessoa tinha de ir para Guarulhos e às vezes não tinha dinheiro para ir, ou para Atibaia. E às vezes morria, né? Muito ruim. Esse agora, eles fizeram esse hospital, em 3 tempos fizeram aquele tipo de, para pandemia, só para pandemia, sabe? Então eu passei lá, aquilo lá dá medo. Tem fila de gente com roupa para levar para os defuntos. Então a impressão que dá é que a pessoa vai lá para morrer. Já vem de tudo que é lado, vem de São Paulo, tudo que se daqui não tem hospital que está lotado, eles vão para lá. Mas a minha preocupação não é... Eu fico até contente que aquele hospital está servindo de base, né, para fazer esse tipo de situação, para receber essa gente. Se tiver estrutura e se tiver aparelhagem, né? E se tiver médico. Porque a gente vê ele bonito lá, mas eu não garanto para você que aquilo lá está funcionando. Você vê de longe e vê lá a fila de gente levando roupa. Só isso, né? Então eu fico pensando assim. Um dia desse eu trouxe no programa aqui um rapaz que é londrino, de Londres. E ele veio aqui no programa e contou que o pai dele foi internado e ele veio de Londres para ver o pai, e que ele estava num lugar, depois estava no outro, e ele conseguiu lá com um amigo dele que era delegado, junto com o médico, entrar e ver o pai dele, né? E ele tirou a fotografia do pai com a língua de fora, sem conseguir respirar, morrendo num canto, né? Então me pergunto o seguinte... Será que as pessoas que estão indo para lá estão sendo tratadas ou estão indo para o matadouro? Será que tem aparelhagem para todo mundo? Será que tem medicação para todo mundo? Por que o brasileiro, aquele do povo, não pode ver o irmão, não pode ver a mãe, não pode ver ninguém? E o cara que vem de Londres pode. E vê uma situação dessa, tira a fotografia do pai dele lá com a língua de fora, quando ele foi embora no outro dia ele estava morto, o pai, está na cara que ele estava num canto lá largado. E eu me pergunto, que tratamento que estão fazendo para essa gente? Será que de verdade existe algum tratamento? Será que existe aparelhagem para todo mundo? Ou será que eles pegam lá os aparelhos de respiração, aquelas coisas, e colocam no amigo do vereador, no amigo do prefeito e deixa o povo morrer? Por que eles não permitem que a família visite? Por que um que veio de Londres pode, que é importante, e o povo tem de... Não dá nem tchau para o coitado. O cara morre lá e só pode levar roupa. Tudo isso daí, você fica perguntando, até quando vai durar isso daí? A gente sabe que existe uma pandemia, mas ela pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Será que elas vão ficar assim a vida inteira? O prefeito parece que não quer deixar, o governo não quer deixar ter mais aula. O que tem a ver a pandemia com a escola? Deve ser interesse deles não ter aula. Se não paga professor, ou paga menos, não paga merenda, não precisa dar aula. Mas como é que ficam os alunos? É evidente que se o aluno... Será que uma classe de aula é menos contagiosa que um metrô lotado? Será que uma classe de aula de criança tem o perigo de contágio se a gente entra num ônibus e está cheio de gente ou num trem? Qual que é o discernimento deles? Será que interessa para eles não dar aula?
Será que eles têm menos custo? Porque a impressão que dá é que tanto o prefeito como o governador, inclusive eles falam muito que os dois usam roupa bem justinha parece que um tom lilás a roupa deles, né? Quando eles estão lá na farra. Será que esses dois sujeitos aqui estão fazendo alguma coisa para o povo? E eu li no jornal que eles querem reduzir o investimento em saúde. Gente, a saúde nossa, textualmente, é uma merda. Tem gente morrendo de tudo que é jeito aqui. Não é só da pandemia. Agora, se eles tirarem aquilo que já não tem quase, como é que eles vão tratar das pessoas? Será que o povo de verdade é um mero número? E o povo paulista não tem nem o direito, e o do Rio de Janeiro, de ver o ente querido? Então eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiz um trabalho analisando essa situação. Toda pessoa que está internada tem o direito, e aí o hospital tem o dever de permitir o acesso de alguém da família para ter contato e para verificar o tipo de tratamento que ele está sendo realizado. Mesmo numa situação de pandemia. Por quê? Porque a gente não sabe. Imagina se ele está sendo tratado ou está num canto lá esperando a morte chegar. Quem é que tem confiança num prefeito ou num governador que compra uma vacina chinesa para colocar aqui no Brasil para experimentar nos paulistas, ou nos trouxas dos paulistas que aceitam esse tipo de coisa, ou que permitiu que houvesse o carnaval, já tinha comprado já essas vacinas chinesas e sabendo que aquilo lá ia disseminar, ia trazer todo mundo. Eu acho que de verdade o prefeito e o governador deviam estar presos. Agora eles estão preocupados em reduzir o valor do investimento aqui para tratamento. Então já não tem, vai ter nada. Será que eles querem que o povo morra? O povo pobre, né? Porque aqueles que têm seguro-saúde não tem esse tipo de problema. Você sabia ou não? É evidente lá que quem tem um seguro-saúde, ele é tratado, às vezes assim, num quarto maravilhoso, com todo aquele tipo de aparelhagem. Agora, será que aquele que paga imposto e que não tem condição de ter um seguro-saúde, ele tem o direito de ser impedido de ter acesso dos familiares? Os familiares serem impedidos de saber o que está acontecendo com o sujeito. E depois morre e acabou. Como é que fica isso tudo? E depois o caixão vem lá, cara, você nem pode saber como é que ele morreu. Então, o que o povo tem de fazer? O povo fora somos nós, né? Não deixa ver. Onde que está o meu irmão que está internado? Ah, ele está em Santo Amaro. Vai lá em Santo Amaro. Conversa lá com as pessoas, tenta localizar ele lá, se é verdade que ele está lá, né? Porque muitas vezes ele não está em Santo Amaro, está em outro lugar. Está lá em Itaquera, está em qualquer lugar do mundo. Eles trocam a pessoa lá, está um pouco se danando. Descobre onde que está. Depois vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, noticiando que eles estão impedindo o acesso da pessoa. E que você acredita que exista maus tratos. Nessa circunstância, você tem o direito de ver. Se não tiver, vai no Ministério Público ou vai na Defensoria Pública e entra com uma liminar. É tudo muito rápido e de graça para poder ter acesso à pessoa. Quais são os argumentos? Temor que não está sendo tratado, temor que ele não está entubado, temor que ele esteja num canto lá morrendo. Por quê? Está todo mundo falando nisso. Aquele jovem que eu trouxe, acho que é Rolf, o nome dele, aquele alemão, que já foi embora para a Alemanha. Alemão? Eu era suíço, acho que é alemão. Ele acho que ele chegou hoje lá na Frankfurt, lá, sei lá, um lugar desse. Ele veio aqui, ele conseguiu lá com o delegado de polícia, um chefão lá, ter acesso ao pai, viu que o pai estava morrendo, viu que o pai não estava entubado, viu que o pai estava num canto, tirou fotografia do pai de língua de fora. Agora o pai morreu e ele está pedindo uma indenização de danos morais de R$400 mil. Para ele não é muito não, porque lá na terra deles, eu acho que o pounds é 6 mil, é Londres que ele está, 6 por 1. Por aí como seria R$100 mil para a gente. Agora, ele ainda tem o direito de entrar com uma cobrança contra o Estado por maus tratos para o pai dele e permitir a morte. E nós vamos ficar esperando a vontade de Deus para isso? O prefeito, o governador, você acha que nós somos trouxa? Fala para mim. Será que não vai aparecer aí que está cheio de hospital fantasma que não existe? Será que realmente não vai se descobrir daqui para frente
que vocês não trataram direito as pessoas porque não tinha maquinário nem medicação? Será que o povo a vida inteira vai ficar na mão de vocês? E vocês realmente, para vocês, se morrer os pobres é uma beleza, né? Eu me lembro até num tempo aí, que no tempo perto do Adhemar de Barros e do Jânio Quadros, que eles jogavam os pobres no Rio Tietê, você acredita? Aqueles coitados da rua lá, porque eles queriam a cidade limpa. Será que é isso que vocês querem da gente? Será que a gente não tem direito a um tratamento? E mais, se vocês reduzirem as verbas para a saúde, já está um lixo aqui. Como é que nós vamos fazer? Gente, a gente precisa se organizar. Primeiro, nas eleições, né? Saber escolher. E depois, fazer uma pressão. Eu digo para vocês, olha, se vocês pegarem, forem na delegacia, fazer boletim de ocorrência, obrigar essa turma toda aqui a dizer onde que está o parente, saber do tratamento, ter informação, e não acreditar naquela conversa mole que eles vão ligar para você para informar como é que ele está, porque na verdade, normalmente eles ligam para pedir para você dar a roupa e informar o endereço que o coitado lá está. Mas eles não mostram o tratamento. E o tratamento, como é do Estado, todo mundo tem que ter visão. Vamos imaginar o seguinte, ó, se estaríamos numa pandemia e a gente não pode ter acesso, por que não tem câmeras lá para visualizar as pessoas? Não precisa ser 24 horas, 2 horas por dia. Passava a câmera, a pessoa via. Não é normal? As crianças não estão estudando na escola por essa via? Por que a gente não pode ver? É evidente que tem alguma tramóia por tudo isso, né? Só que a tramóia se chama vida. E a vida é importante para a gente. Agora vem um de Londres e vai meter uma ação na gente, um processo crime, quem vai pagar é o povo, né? Uma indenização, que o pai dele não foi tratado e que ele estava num canto com a língua de fora. Agora os paulistas todos aqui do Rio de Janeiro estão quietos e só vão pegar e vão ficar sabendo do dia da morte da pessoa. E é evidente que deve ter uma escolha lá, né? Ó, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai. E tudo isso precisa estar muito clareado. Eu peço para o Bolsonaro fazer alguma coisa. Ele sabe muito bem dessas malandragens, dessas prefeituras desses governos de Estado, que através do Supremo Tribunal Federal, na verdade eles viraram verdadeiros ditadores, né? E como ditadores, eles fazem o que eles querem aqui. Eles tiram o mando da presidência da República e aqui vira um feudo, como se fosse na época assim, lá de 1900 e banana, 1800 e banana, quando os portugueses mandavam aqui os degredados para tomar conta do Brasil. Então a gente tem que começar a ver isso tudo, porque, olha, eu vi lá um amigo meu, lá um advogado, o Dr. Flávio Alves Macedo, ele morreu por falta de tratamento médico, internado que estava. A mãe dele morreu depois de 3 dias, acho que a sobrinha morreu depois de 1 semana. E é aquele esquema, eles levavam embora e não sabia se voltava. Outra coisa que eu estou preocupado também é o seguinte, existe um exame que é feito em farmácia. Você vai lá e faz o exame, parece que paga para ver. Mas eu já ouvi falar em certas cidades do interior, que na hora que você está fazendo o exame, se informa que você tem o vírus, eles te caçam lá e levam para o hospital e babau. Então era bom a gente saber primeiro aonde faz esse exame e ter certeza que você não vai ser levado embora, porque tem muita gente que pode ter isso daí e não necessariamente precisa de internação. Está entendido o que eu estou falando? Legal. Outra coisa que está todo mundo falando aqui é sobre o Paulo Guedes, ministro da Economia, né? Por que está uma briga de pau lá com o ministro, e ele sai, não sai, aquelas conversas mole? É que, na verdade, os deputados lá, sabe aquele sujeito lá que é o chefe dos deputados lá, que manda em tudo, lá, os senadores, eles querem colocar nas costas do povo, de novo, tudo que eles gastaram nas farras, na safadeza, nas eleições, nas roubalheiras. Então, o que eles querem? Querem jogar nas costas do povo isso daí. Como é que faz? Através da circulação do dinheiro. Eles querem estabelecer de novo aquele esquema de pegar um percentual toda vez que passa o dinheiro na mão da gente. Vamos imaginar o seguinte, ó, alguém paga R$1.000 para você lá, de salário.
eles já descontam um percentual desse valor. Aí você vai pagar uma conta, já desconta de novo. Quer dizer, é uma espécie de cadeia. Na verdade, eu vejo aquilo como uma pirâmide, sabe? E eles vão fazer uma fortuna com isso daí. Eles dizem que isso daí é para pegar os ricos, os poderosos, os traficantes, os que fazem lavagem de dinheiro. Gente, essa turma aqui não precisa passar o dinheiro pelo banco. Eles vão com os carros deles, com a metralhadora deles, às vezes protegido pela própria polícia, eles ficam com o dinheiro na mão. Dinheiro de tráfico não tem cheque, não tem, é grana. Cocaína que eles vendem é até evidente. Eles querem tributar para quem trabalha, eles querem tributar para quem movimenta a conta bancária. Olha, é evidente. Vocês já foram lá no centro de São Paulo, lá onde eu trabalho, lá na Quintino Bocaiúva? Hoje tinha lá pelo menos uns 6 ladrões furtando as pessoas na rua. Não é nem furtando, é roubando mesmo. E então é assim, você pega o dinheiro no banco, sai e os caras te pegam na rua, assim sem mais nem menos. E aí, cadê a polícia? A polícia está atrás de pegar quem não licenciou o carro, tá lá para colocar multa. Eles não estão lá para coibir esses vagabundos. Então, que você sai na rua? Quem está armado tem que sair com arma na mão. Não pode, que é proibido. Aí você sai na rua, eles te tomam o celular, te passa uma rasteira, te rouba a tua mala, rouba a tua carteira e ninguém faz nada. Então, na verdade, o Paulo Guedes, o que ele quer? Ele quer jogar nas costas do povo brasileiro, aquele mesmo povo que morre lá no hospital sem atendimento nenhum, que fica a língua de fora sem conseguir respirar. Ele quer tomar um pouco do dinheiro, do pouco dinheiro que ele recebe. Então vamos imaginar, o coitado do povo brasileiro está ferrado, né, para não falar outra coisa, porque como não tem empresa, estão todos desempregados, eles estão trabalhando pela metade do valor. Vamos imaginar um engenheiro lá, ganhava 9 mil, deve estar ganhando 3 hoje. Aí o cara recebe 3 mil, sai na rua, os caras roubam ele. E além de ser roubado, ainda o Paulo Guedes quer tirar uma taxa disso. Olha, você recebeu os 3 mil, dá um pouco para mim. Para mim, que ele fala é para o Estado. Agora, qual é a garantia que esse dinheiro vai voltar para a gente? Vai ser que nem o IPVA? O IPVA, o que é o IPVA? É o imposto sobre o carro, que não devia existir porque existe aquele pagamento que a gente faz da estrada, quando você usa as estradas. Então é uma dupla cobrança, mas eles cobram. Então o que eles fazem? Eles vão faturando e não devolve. O que o prefeito de São Paulo fez aqui? Quando o governador, que era prefeito, ele prometeu que ia arrumar tudo, está tudo ferrado as ruas da gente. Tem lixo de tudo que é lado, um nojo. Ele não quer nada, ele queria ser governador e agora é. E o nosso prefeito, que faz? Ele não morreu ainda e nessa circunstância já devia ter morrido, mas está lá fazendo rolo, inventando situação. E os dois juntos, o que eles fazem? Eles fazem esses hospital de campanha, que na verdade você nem sabe se existe, não sabe se existe aparelhagem, pega o povo e devolve morto. E ainda não pode nem saber como morreu. E vem um londrino aqui e através da polícia que ele tem amizade consegue ver o coitado do pré-defunto, né? Que era o pai dele. Agora a gente nem isso não tem esse direito. Nem de ver o pai da gente morrendo de falta de ar, porque não tem um aparelho lá. E eu vi a fotografia, eu estou falando para você. Então, a gente pensa o seguinte, o que é o Brasil de verdade? É um bando de corrupto, tá? Tanto lá no tempo do PT como no tempo de agora, continuam marginalizados, fazendo esse bando de safadeza que eles estão fazendo. E o povo, o que é o povo? Além deles quererem cobrar imposto sobre medicação, e eles estão aumentando os medicamentos, e ainda cobram imposto. Além de cobrar imposto sobre a bebida, sobre cigarro, sobre comida, matéria básica, que não devia ter imposto nenhum, devia ser... Eles querem tirar o dinheiro da saúde. Gente, eu já vi mulher parir na rua, na frente da gente. Sabe quem faz os partos agora? É a poderosa polícia militar, vocês sabiam? Tem gente lá especializada para fazer parto na rua. Por quê? Porque não tem. Pega lá a coitada da mulher lá, vai lá para o hospital, hoje não tem médico aqui, mas está nascendo, dane-se. Aí pega, corre para outra até nascer no meio da rua lá. E nasceu na rua, graças a Deus está vivo, né? Mas eu fico preocupado, gente,
porque isso não é natural. E não acontece só aqui, não. Se você vai para outros estados, eu estou vendo o Marco Antônio Siqueira aqui, ele é um batalhador, que nem é um grande advogado, eu acho que é o maior jurista lá de Belo Horizonte, e criminalista. A gente está vendo a desgraça do povo. Olha, a gente já não tem saúde. Educação, eles não querem nem saber. Vocês notaram que eles não querem deixar as aulas em setembro? O que eles querem? Eles querem um povo que não tem cultura. É legal falar assim, não, nós estamos fazendo isso pela internet. Mas como? E quem não tem internet? E quem não tem celular e quem não tem nada? Não tem um computador em casa? O que ele faz? Ele chupa o dedo? Será que o prefeito leva comida para essas crianças que não vão na escola e estão com fome? Será que ele distribui os uniformes, já que não vai para a escola, para usar? Ou será que tudo isso é uma ficção? Será que tudo isso é que nem as aparelhagens que eles compraram na França, no Japão e que não veio? E, gente, quando eu estou falando isso, eu vi situações iguais. Sabe o que parece? Parece um bando de ladrão e eles se instalam em tudo que é lugar. Eu me lembro de um clube que eu frequentei e fui embora, graças a Deus, que eu consegui uma verba de acho que quase $40 mil para comprar aparelhagem para o Hospital do Câncer das Crianças, na parte gratuita. Esse dinheiro veio de fora, quer dizer, eles não fizeram nada aqui, simplesmente eles foram nesse Hospital do Câncer, o hospital deu umas macas para eles comprarem, que só tinha na China. Aí, como é que se fala, para fazer a aquisição, precisava ser por uma importadora, que é da turma deles. Aí eles pagaram na frente o dinheiro todo para essa importadora. E quando eu cheguei lá, eles não tinham trazido nada importado, e a impressão que dava é que não ia chegar nunca. É que nem aquelas maquinários que compraram por aqui, os estados todos aqui, fingindo que tinha esses materiais para cuidar dos pandêmicos e que não tem. Então, o que eles fazem? Em tudo que é lugar, sempre passa, pelo menos eles ficam com metade. Você não fica com tudo. E as crianças com câncer, que se dane. E aí é a mesma coisa do povo. Será que tem hospitais de campanha para tratar as pessoas que estão com câncer e precisam fazer procedimentos? Será que tem hospital de campanha pronto para fazer quimioterapia? Será que tem hospital de campanha pronto para fazer exames laboratoriais para constatar o câncer? Ou será que vai sair a liberação para fazer a cirurgia, que nem aconteceu para o meu pai lá, que quando foi aprovado ele já tinha morrido há 3 meses? Eu não entendo o que é esse Brasil, eu não entendo. Outra coisa, eu me lembro da época do meu pai era diretor de escola e era subdelegado. Poxa, quanto dinheiro ele ajudou para fazer o hospital dos funcionários públicos, era uma alegria, era uma referência. Você vai lá hoje, está lotado de gente, ninguém atende ninguém, aquilo é uma bagunça. E outra coisa, quem leva o passageiro, a vítima lá, sei lá, o paciente na maca, é alguém da família. Quantas pessoas eu vi naqueles 6 ou 7 horas que eu permaneci lá, morrer lá por falta de atendimento? Aí a pessoa começa a morrer na tua frente e vem lá um cara, pega a cadeira de roda, leva ele correndo para lá, para você não ver a morte do sujeito que ficou esperando o dia inteiro lá. Então eu pergunto para você, que país é esse? Como é que vai continuar esse tipo de malandragem que tem aqui? Por que essas bandas de corrupto não vai tudo para a cadeia? Por que o Supremo Tribunal é tão condescendente? Será que ele é tão condescendente porque ele faz parte dessa quadrilha? Como é que a gente vai ficar, gente? Tudo isso e muito mais, agora, na segunda parte do programa, a gente vai conversar. E eu também todas essas perguntas que estão me questionando aqui, eu vou responder. Um abração para todo mundo. Gente, na nossa segunda fase do programa aqui, tem muita gente ligando para mim aqui, perguntando o racismo e a homofobia. Quando a gente pode estabelecer que aconteceu uma situação como essa?
E o que a gente tem de pegar e fazer no momento desse? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, olha. Primeiro a gente tem de discernir a situação que a gente está passando. E tanto no racismo como na homofobia, a pessoa tem que ter uma prova veemente, uma prova indiscutível. Porque pensa bem, olha, se alguém praticou algum ato de racismo contra uma outra pessoa, ou contra um homofóbico, um LGBT, ou qualquer situação como essa, se não tiver testemunha, é a palavra de um contra a palavra do outro. Vocês entenderam? Então vamos começar com uma situação que a gente vê no cotidiano bastante aqui, inclusive a gente vê nos programas do Lordelo e outra situação. Às vezes a polícia, tanto a guarda municipal como a polícia militar, eles praticam excesso. Também a polícia civil, por que não? Como eles praticam excesso? Chega lá, pega uma pessoa e dá uma surra que não tem tamanho, bate, às vezes até mata. E às vezes a pessoa não tem nada com isso. E outra coisa, qual que é a atuação da polícia? A polícia tem de pegar, se a pessoa está cometendo algum ilícito, na mesma hora levar para a delegacia e respeitar a integridade física da pessoa. Mas como é que você vai fazer? Tanto a vítima como também a pessoa que às vezes está filmando, e eles vão lá, tomam o teu filme ainda, você é capaz que te arruma uma treta para você, bem dado. Aquele que está passando, você está vindo de moto, por exemplo, normalmente eles gostam de pegar dois rapazes numa moto lá, às vezes os caras são dois estudantes, vai para a escola, eles querem pegar alguém lá. É ligar o celular naquela de gravação, de voz. Se não dá para você pegar e filmar o ato, porque eles estão de olho lá e querem impedir que você filme, se estiver filmando, eles vão tomar teu celular, vão quebrar, ainda vão te arrumar um problema sério aqui, põe para gravar ele. Grava a conversa. É facinho. Ele fica no bolso e você fica gravando. Ou coloca esse celular numa situação de gravação. Tem muita moto que já tem isso daí, tem muito carro que já tem isso daí, gravando. O que vai acontecer? Todos os excessos dos policiais vão estar gravados e aquilo vai ser a maior prova, a maior testemunha para coibir esses elementos, tirarem ele da praça, quem sabe até prender, se for o caso, perder a condição de policial deles e impedir com que eles continuem fazendo esse tipo de tratamento. Outra pergunta, por que normalmente eles param os pretos, os pardos, assim, sempre eles têm e os gays, por que não? Primeiro eu vou dizer que não é só eles, não. Eu me lembro do meu filho, ele quando era mais novo, ele gostava de ir com o carro dele atrás do meu, e normalmente os caras paravam o carro dele. Então eu vi que não é tão generalizado assim, não. Eles pegam quem eles querem, mas eles têm que ter respeito. O que eu não entendo é o seguinte, o rapaz está dirigindo o carro. Aí ele manda parar, manda colocar a mão na cabeça, encostar no carro. O que é? O cara não é bandido, não é ladrão? Que procedimento é esse? O sujeito simplesmente foi parado, ele não devia nem sair do carro. Ele devia chegar, pedir a documentação do carro, aquelas coisas. Se o negócio desenvolve para uma outra situação, é diferente. Mas a gente nota o excesso já nesse momento. No momento que eles abordam a pessoa. Eles abordam a pessoa não é um criminoso. Outra coisa, eu já vi muito, se aproveitar na estrada, a pessoa não está com a documentação do carro em dia, eles aprendem o carro e guincha. Não pode guinchar, está cheio de acórdão que diz que eles não têm esse tipo de coisa. Mas tem muita polícia que tem acerto com estacionamento, que eles cobram uma fortuna. Então eles já estão esperando lá e vão arrumar uma treta para você para pegar e te tomar o carro. Existe, procura as determinações judiciais, tenta demonstrar para eles que eles estão fazendo um ilícito, fala para eles, mostra, olha, tem acordo aqui dizendo que não é assim que vocês estão procedendo. Vocês vão me levar o carro? Tudo bem, mas eu vou levar esse caso para a polícia, eu vou levar esse caso para a justiça. Carro é uma propriedade. O não pagamento do imposto, vamos imaginar na pandemia, como é que fica a turma lá? A turma não pode sair para trabalhar, ou está desempregado, tem um carro, como é que fica, gente? Explica para mim. Aí você vai pagar um imposto para a prefeitura, para o governo,
para o Detran, era muito mais lógico eles falarem assim, olha, diante da pandemia, não tem mais pedágio, não tem mais IPVA, nem jogar para frente, não tem mais. Mas eles querem o dinheiro deles. Eles querem compelir você a pagar. Tem a aparelhagem pronta lá, não só para multar por velocidade, mas também por falta de documentação legal. Então, tudo isso daqui é feito num regime ditatorial de verdade, que o objetivo deles é a grana. Eles querem tirar do povo tudo que pode. É as pegadinhas de colocar lá o pardal. O pardal é aquilo que dá multa em lugares inacessíveis, que você não vê no meio das árvores. É aqueles guardas escondidos dentro de buraco, verdadeiros ratos, lá marcando a velocidade da pessoa para dar multa, sendo que te pega de surpresa. Outra coisa, você está vindo para São Paulo, você está vindo aqui, normal a velocidade é 120. Aí ela cai para 110, assim, num segundo. De repente, você vê, é 50. E sem dúvida você vai pegar uma multa lá. Mas será que toda vez que a gente vai viajar, até descobrir que o pardal está lá, você vai tomar multa? Será que a vida deles são pegadinha? E eu pergunto mais, o que a polícia militar está fazendo lá, dando multa nos carros? Eu não estou entendendo. Aqueles que não usam máscara dentro do carro. Pô, se teu carro está higienizado, limpinho, você está sozinho, para que você vai usar máscara lá? Para não conseguir respirar direito? Quando você pega e respira, vai para o óculos embaixo e você não enxerga, aí você bate o carro? Será que é normal esse tipo de situação que eles fazem? Mas, de qualquer forma, nós estamos falando aqui de racismo e de homofobia. Quando o negro, porque eles apontam muito com o negro, né? Não aponta com o japonês, não, negro, pardo. Quando eles querem aprontar com você, tenta fazer prova. Algum amigo tem que filmar. E não tem de mostrar para eles, não tem de filmar e já levar na corregedoria deles. Tem a corregedoria militar. Eu conheço lá perto não é Brás lá, é Bom Retiro. É um lugar só de policial militar. Leva lá, eles são bacanas, eles abrem inquérito, eles processam esses elementos. Agora, vamos imaginar, você está no trânsito lá e o cara começa a te xingar. Seu negro, seu não sei o quê, sabe, com aquele intuito. Esse é o momento, não de agredir o sujeito, é de filmar e já abrir o inquérito. Eu já vi muito caso em supermercado, que às vezes a caixa lá é de cor, e o sujeito começa a gritar com ela, tratar mal, tem filmagem no supermercado, esse é o momento de levar essa documentação para a delegacia, ato contínuo, o cara está frito, né? Porque ele vai responder. A pena para esse tipo de coisa vai de 6 meses até 5 anos, dependendo da gravidade da situação. Agora, esse é o racismo. A homofobia é o mesmo tipo do crime. O Supremo Tribunal Federal entendeu de abranger a homofobia também nos crimes de racismo. Então, o mesmo artigo lá que diz de 6 meses a 2 anos, 2 anos a 5 anos se for qualificado, é para a situação homofóbica. Então vai imaginar que um vagabundo lá começa a te xingar lá, o seu isso, o seu aquilo, em voz alta. É só filmar. O que eu peço, tanto para aqueles que estão sendo vítimas de racismo, como aqueles que estão sendo vítimas de homofobia, não vai se chegar na mesma situação dele. Você não vai xingar mal, seu filho é disso, fica quieto, filma e põe ele preso. É um a menos para a gente. Aí você vai falar assim para mim, esses crimes não dá cadeia. Dá sim. A primeira vez que o débil mental faz isso para você, ele pode pagar uma cesta básica, pode pegar um sursi, pode pegar uma condicional, mas na segunda ele não escapa. E esse tipo de marginal, ele reitera isso daqui. Eu me lembro uma vez, que eu acho que foi numa boate lá, que um sujeito que fazia lutas marciais deu um murro na cara do outro lá, e o outro caiu, saiu um pedaço no cérebro do sujeito. O cara não morreu, mas ficou meio bobo. Esse tipo de situação, quando a pessoa usa da força para agredir os outros, se ele porventura tem um direito lá, com relação lá, está sendo um ato de racismo, se ele bater no outro, xingar no outro, vai atenuar a pena e o juiz vai... olha, foi uma discussão recíproca. Você entende o que eu estou falando? Um dia desse eu tive lá coitado, um menino que ele trabalha de noite e ele estava voltando para casa e a casa dele é na frente de um bar.
Aí ele chegou lá no bar, lá, acho que foi tomar um café, devia estar com sono lá, ia dormir, e ele viu uma moça assim, tava com frio e ela estava sem agasalho. O que ele fez? Ele pôs o paletó dele nela e foi na casa dele para pegar um paletó para ele. Provavelmente até ele imaginou que podia ter uma fera com a moça, um namoro, sei lá, devia ser bonita a moça. Só que ela tinha um namorado que deu um pau nele, que deixou ele tudo quebrado, lá, tudo arrebentado. Mas foi feita uma ação, um procedimento criminal, e ao mesmo tempo foi feita uma ação indenizatória. Quando ele chegou lá no Fórum Civil, que o juiz foi ouvi-lo, ele começou a xingar o outro, dizer que o outro tinha agredido, falou um monte de palavrão no sujeito, queria bater no sujeito e perdeu a ação. Então vocês têm que ter muito cuidado. Não é que você vai fazer que nem Jesus, que toma um tapa e dá outro rosto, não. Você vai fazer a contra-situação. O cara está te xingando, filma. O cara te agrediu, filma, pega testemunha. Você não vai se rebaixar na situação como ele, a não ser que o cara quer te matar e você vai fazer uma legítima defesa. Mas se o cara vem para cima, te xinga, te fala, isso daí vai ser uma maravilha. E outra coisa também que tem que tomar muito cuidado, um dia desse, eu tenho um amigo lá que é gay lá, que eu já trouxe até aqui no programa, ele foi numa festa gay também, e aí apareceu 3 sujeitos lá e deram um cacete nele que ele quebrou inteiro, coitado. Esperaram ele sair de lá e quebraram. Foram pôr todos para a delegacia e de repente ele liga para mim lá no meio da madrugada dizendo que eu precisava ir lá correndo porque inverteram a situação. Os 3 diziam que ele que agrediu os marginais. Aí eu vi um boletim de ocorrência realizado do jeito que os 3 poderosos que praticaram crimes homofóbicos como se tivessem invertido. O que eu fiz? Fui na corregedoria, contei tudo para o delegado lá em relação à atitude atípica do delegado e inverti a situação e fiz prova que ele foi agredido, porque sequer fizeram exame de corpo de delito nele, fizeram nos outros. Então, a gente tem que ver o seguinte, olha, racismo e homofobia está na cabeça das pessoas, das más pessoas. E eles podem estar em diversos locais, por exemplo, pode ser um militar, ele pode ser um policial militar mesmo, um policial, como é que se fala, da prefeitura. Ele pode estar travestido numa situação já com o intuito de criar esse tipo de problema. Então eu me pergunto de novo, eu estava passando agora para vir para cá, tinha a polícia lá com 4 coitados de moto, você vê as motos deles, tudo moto de motoboy, tudo num canto lá, como se eles fossem uns bandidos terríveis. O que eles estavam fazendo? Estavam andando. Se você olhar para as motos dele, estava levando lanche para vender, aquele negócio que eles fazem lá, que você pede e eles fazem entrega. Quer dizer, estavam trabalhando. Eles estavam lá, parados, com a mão na cabeça. Por quê? Porque a polícia, em vez de prender ladrão, está lá pegando os coitados de moto que quer trabalhar. Aí a moto não tem licenciamento. Como é que você quer que ele tenha licenciamento? Ele não tem nem dinheiro. Ele comprou a moto lá para trabalhar, para dar de comer para os filhos dele. É muito melhor ele ganhar esse dinheiro levando comida para os outros, lá, ganhando R$3 cada entrega, do que ele assaltar na rua. Você não acha que é melhor? Mas o prefeito não entende assim. Outra coisa, já notaram que não tem mais barraquinha vendendo nada? Porque eles tomaram a barraquinha de todo mundo. Então, na verdade, a gente elege gente que quer fritar o próprio povo. Será que a gente não pode escolher gente decente, que na verdade vai trabalhar para ajudar a gente? Pô, ou será que o povo só vale na hora de votar? Vocês não acham esquisito? É muito estranho. Então, tanto racismo como homofobia. O negócio é prova. Se você vê que o cara chegou lá e falou, oh, seu viado, seu isso, seu aquilo, mas ele falou sozinho num lugar que não tem ninguém, e você não gravou e não tem testemunha, nem adiante para cima, porque é a palavra dele contra a tua, não vai adiantar nada. Um monte de polícia lá pegaram você, deram um cacete lá em você, bem dado lá. Se não filmou, eles vão contar a versão deles, eles têm 5, 6, lá você tem 1, eles chamam 10 lá para contar uma história. Tem que gravar. Como é que a gente faz? Tem uns aparelhinhos, um aparelhinho que liga na bicicleta, liga no carro, liga na moto e grava tudo. Às vezes ele nem reconhece como gravação. Por que tem que fazer isso?
Porque o povo de verdade, o povo carente, o povo necessitado, é os que mais são parados. Por quê? Porque às vezes a moto não está legal, porque o emplacamento não está no dia certo, porque não tem documentação correta. E eles não querem pegar ladrão, não. Eles querem pegar esses coitados aí e fazer número. Só pode ser, né? E outra coisa, o Supremo Tribunal Federal não permite que se invada as favelas. Então o que está acontecendo? Os donos das favelas estão indo lá, você pagou o aluguel? Não. Joga o sujeito na rua. Outra não pagou a droga, mata o sujeito. Vocês viram um dia desse lá que pegaram um casal e iam matar os dois e a polícia chegou lá e impediu que matasse? Eles têm até uma espécie de julgamento especial deles lá. Agora, o Supremo não quer que faça, que invada. Eu não sei qual que é o interesse do Supremo Tribunal Federal em impedir isso daí. Mas ele, de verdade, ele está fazendo com que esses grandes, poderosos traficantes, esses donos dos morros, eles, textualmente, eles mandem na vida das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, gente, essa turma tadinha que está desempregada, o que eles fazem? Eles não têm onde morar. Uma pessoa que tem uma casa para alugar, ela vai exigir pelo menos 3 meses de aluguel. Você não tem medo, você não tem os 3 meses, é bobeira, hein? Eu aluguei um apartamento lá, é uma casa lá em Mongaguá, com 2 meses de depósito, o cara já faz 6 que não pagou, já perdi tudo. Então não quer alugar, precisa de um depósito. Ou o fiador, não tem, vai na favela. O que acontece na favela? O dono da favela estipula um valor para você, ó, é R$1.000 por mês. Se chegar no dia você não pagou, no outro dia as coisas estão tudo na rua. Aí teu filho ficou viciado em droga, não pagou, eles matam. Quer dizer, não tem lei mais aqui. E aí tem um Supremo Tribunal Federal que se mete num negócio desse e diz que a polícia não pode invadir lá. Então lá vira um território neutro, onde quem manda são os bandidos. E eu estou impressionado com uma situação como essa. Agora vamos lá então. Todos os gays, LS, não sei o quê, tentem andar sempre com mais pessoas. Vocês de verdade são diferentes daqueles que eles acham que são normal. Então lá vem lá um menino que está vestido de menina. Não é legal ter 3 meninos com vestido de menina? Não vai acontecer de chegar a polícia lá, você não vai filmar e vai entregar e vai ter testemunho. Não adianta ficar sozinho. O rapaz de cor lá que está sendo humilhado, tenta pegar testemunho. Está cheio de branco também que é testemunha, porque não odeia um tipo de situação como essa. Mas tem que ter prova. Não adianta chegar lá e chegar tudo quebrado, ó, tomei um cacete da polícia aqui, tá, e tem testemunho? Não. É a tua palavra. Aí aparece 10 militares falando que você abusou, que você enfrentou, que você estava armado, um monte de história que normalmente vai trazer problema. Então, vocês têm que ter na cabeça como se defender numa situação como essa. A mesma coisa do racismo. Pô, isso é hediondo. A gente sabe muito bem que o racismo advém daquela época da escravidão. Vocês sabem da história dos escravos? Os portugueses, os espanhóis, eles chegavam na África, pegavam os coitados dos reis, rainhas, príncipes, tudo lá, punha no navio, trazia para cá e fazia os coitados trabalhar até morrer. Vendia os filhos, vendia... Um negócio terrível, parecia na época do nazismo. E tinham grandes feitores, os caras eram ricos e matavam os presos, faziam o diabo. Quem assiste esses filmes fica horrorizado. Esse tipo de comportamento está na cabeça de muito marginal até hoje, porque eu acho que o cara que é racista é marginal, é bandido. O que eles fazem? Eles achando que pela impunidade, porque eles vão fazer isso sem ninguém saber, porque não tem testemunha, eles vão lá e aprontam mesmo. Mas hoje nós temos as câmeras de gravação. E olha, não me venha com história que você não tem, porque tem celular a partir de R$300. E usado mais barato ainda que tem câmera e filme. Vocês têm de fazer para tirar esses vagabundos da rua. Os homofóbicos. O homofóbico é pior ainda. Depois que aquele jogador de futebol, que eu não quero falar o nome dele, e aquele outro que estão processando lá, o Carlinhos, sei lá, tem uns picaretos, fica falando mal dos GLS, o que acontece? Parece que os bandidos, né, porque para mim são criminosos, eles se cresceram, eles acham que eles são impunes, que eles podem fazer tudo o que quiser, que não vai acontecer nada.
como aquele sujeito lá que queria enfiar lá um negócio no rabo lá do outro coitado lá, só porque ele namorava com a mãe dele e era bissexual. Então eles acham que são totalmente impunes. E a justiça parece que está do lado deles. Eu não sei se está, mas pelo poder econômico deles, pela grandiosidade deles, eles estão assim fora do mundo. Então os outros acham que pode fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. E o que acontece? Eles vão lá, pisa, humilha, bate, mata. Eu estou cheio de casos lá no escritório. Será que não era melhor vocês andar sempre em dupla ou em tripla? Era muito melhor. Não fica sozinho, não sai em horário indefinido. Tenta se resguardar. Se vocês trabalham na prostituição, fica sempre cheio de gente. Olha, eu estou saindo com o carro tal, outro marca a chapa. Pelo menos para vocês terem um pouco de preservação e não perder a vida. E se puder, processar esses marginais, porque é uma minoria. Essa turma homofóbica, essa turma racista, são poucos. Antigamente a gente tinha os skinheads, estão tudo presos. Tem muitos que estão mofando na cadeia até hoje. Se tem mais algum que está funcionando lá, tem de entregar. Olha, tem uma turma de bandido lá que vem agredir. É o caminho. O que não pode é se igualar a eles. O que não pode é fazer alguma coisa com que eles possam defender. Não, eu falei mesmo, mas ele me xingou de filha disso, xingou minha mãe, xingou não sei o quê. Eu agredi ele, mas ele me encheu de porrada, me tocou unhada, não sei o quê. Tem que ter um pouco de bom senso. Vocês querem pegar o bandido? Pega ele com prova. A hora que ele for preso ou for processado e tiver na testa dele que ele praticou um ato de racismo, praticou um ato homofóbico, a segunda vez não vai ter saída. A mesma coisa eu falo para as mulheres. Quando a gente vê mulher agredida, quantas mulheres passam no meu escritório? Não, eu apanhei do meu marido, estou tudo arrebentada, mas eu perdoei. Perdoa como? Daqui a um pouco ela vai matar a mulher, não tem cabimento. Outra coisa, eu fiquei impressionado, tem mulher lá que fala, olha, já fui agredido um monte de vezes, ele não paga alimento, não sei o quê, mas como ela tem aquela perspectiva de voltar, ela deixa o vagabundo, largou ela, aprontar com outra. Tem de levar o caso para a justiça. Você não sabe como as delegacias das mulheres funcionam. Você não sabe como eles processam esses elementos. Você não sabe como eles prendem esses marginais. Outra coisa que eu queria contar para vocês. Toda vez que você for entrar com uma ação de execução de alimentos, se você pedir a prisão do devedor, ou seja, do pai ou do marido que não paga alimentos, como nós estamos numa pandemia, eles não estão prendendo a pessoa. Eles estão simplesmente deixando a pessoa em casa. Ora, você não pode sair de casa, fica numa prisão domiciliar. Mas quem é que vai ficar tomando conta de você? Você não é importante, o cara vai trabalhar, vai fazer tudo o que ele quiser, vai sair de noite, não vai estar nem aí. Então o melhor é bloquear o salário deles, é penhorar as contas bancárias, é pegar o carro dele e levar para leilão para poder se alimentar. Isso é importante. Eu entendo como isso. Então, olha, a minha preocupação hoje para vocês é o seguinte, ó. Se vocês pegarem e forem alvos de racismo, tentem fazer prova. Não adianta chegar lá na delegacia e contar, olha, a polícia me bateu, me fizeram o diabo. Ah, você tem testemunha? Não. Acabou o processo aí. Olha, vai a mulher lá, o cara me encheu de porrada em casa, não sei o que e tal. Depois no outro dia fala, ah, não foi eu cair da escada. Tá bom, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai morrer depois lá, porque o cara vai matar ela. A mesma coisa com os LGBT. Você está lá numa zona de conflito, está numa zona de prostituição, tem sempre um tem de marcar a chapa do carro do outro. Toda hora que você vai sair fazer um programa, olha, eu estou saindo com esses rapazes aqui do carro tal. Para a pessoa ter um pouco de urbanidade e ao mesmo tempo não fazer barbaridades. O assassino, o bandido, o homofóbico, o racista, o que eles querem na verdade? Eles não querem prova, eles querem fazer o crime e ficar numa boa. Quero dar um abração para todo mundo e a semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Um abraço.